Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta para o quarto episódio do Expresso Sindimepa, quando estamos aqui recebendo a visita do advogado Yudice Andrade, que também é advogado do Sindimepa e que está nos dando uma aula de direito médico, esclarecendo uma série de dúvidas que eu tenho certeza que serão muito úteis para o nosso dia a dia da medicina. Hoje, quero agradecer novamente a sua vinda aqui, doutor Yudice, e hoje eu queria abordar um assunto também delicado. A relação médico-paciente é semelhante à relação advogado-paciente. E existem casos que nós, médicos, consideramos perdidos, casos muito graves em que a gente sabe que não tem mais nada a fazer pelo paciente porque a perda dele é certa. Nós chamamos pacientes sem possibilidades terapêuticas. E acreditamos que no dia a dia do trabalho de vocês existem casos também que o crime é tão grave, tão claro, que não tem muito o que fazer ou quase nada a fazer pelo paciente de vocês, considerando a barbaridade do crime, vamos usar uma palavra pesada. Trazendo isso para a nossa realidade, o médico está sendo processado e na interpretação de todos, inclusive de você, vai ser muito difícil defendê-lo porque realmente ele cometeu erros claros que acabaram levando à morte do paciente, enfim. Eu lhe pergunto, qual é a conduta de vocês, como é que é o comportamento do profissional, do advogado em relação ao paciente? Seria de... Bom, eu vou esperar que o senhor responda. Eu já ia induzir algumas coisas da minha cabeça, o que eu penso, mas vou preferir esperar que o senhor explique isso. Bom, uma curiosidade inicial, em se tratando de habeas corpus, o beneficiário do habeas corpus é chamado de paciente. Né? Uma peculiaridade dentro da nossa linguagem jurídica. Veja bem, nós temos alguns pontos de similaridade entre o trabalho do médico e o trabalho do advogado. Eu diria duas coisas em particular. O primeiro, que ambos são trabalhos baseados em uma relação de confiança. Quando eu digo confiança, eu não estou me referindo necessariamente àquela confiança individualizada que você constrói com as pessoas ao longo do tempo. Às vezes é mais uma confiança situacional. Por exemplo, quando eu entro no consultório de um médico, que eu nunca vi antes, para ser atendido, eu confio que ele, né, terá a atenção devida, capacitada para o meu problema. Então, é confiança nesse sentido. E o segundo aspecto é o dever de sigilo, né, que tanto é inerente à atividade médica quanto jurídica. O que eu diria que diferencia muito essas duas carreiras é o fato de que o médico lida com situações que pairam no plano da imponderabilidade. Porque, embora as evidências médicas me digam que se eu adotar a terapêutica X o paciente pode ficar curado, pode ser que o organismo do paciente simplesmente não responda. Né? Perfeito. Então, existe esse binômio entre o trabalho dedicado, orientado, mas que pode simplesmente não chegar a nenhum resultado esperado, porque não há como, né, garantir isso. No caso do trabalho jurídico, nós atuamos para obter decisões, e tanto a nossa atuação quanto a decisão são atuações humanas, que podem ser administradas, né? Essa imponderabilidade da vida não existe. Né? Então, nós podemos trabalhar com um nível de segurança cognitiva, vou chamar assim, muito maior. Só que
as normas jurídicas geram códigos, né, para garantir previsibilidade das nossas atuações, e muitas vezes esses códigos são tornados definitivos, sejam eles corretos ou não, sejam eles bons ou não. Mas a Suprema Corte do país, eu estou falando de Suprema Corte porque é quem dá as decisões finais, né? Ela pode tomar uma deliberação qualquer que se torne definitiva, e isso vai nos dar a perspectiva de que uma determinada causa é perdida. Tá? Então, eu tenho uma jurisprudência consolidada, por exemplo. Hoje em dia, nós temos esses recursos de uniformização de jurisprudência, né, que a gente chama de, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral, né, e do Superior Tribunal de Justiça, de recursos repetitivos, ou seja, quando o STF decide uma matéria com repercussão geral ou o STJ decide um recurso repetitivo, aquela decisão que eles tomaram lá tem que ser observada em todo o Brasil. Então não adianta eu entrar com uma ação contrariamente a isso, que necessariamente eu vou perder, eu não vou nem conseguir fazer recursos subirem. E outras vezes a questão não é de jurisprudência, mas é uma questão probatória mesmo. A minha causa é ruim, eu não tenho provas para assegurar a minha vitória naquela situação. Então, a persistência nisso é temerária. Eu provavelmente vou perder. E aí o senhor me fez a pergunta baseado em uma questão criminal, mas é um raciocínio que eu posso utilizar para qualquer campo. Então, digamos assim, para ficar no campo médico, né? O médico fez lançamentos na sua declaração de imposto de renda que estão errados. É matemática, é objetivo, está errado, não adianta o que ele faça, ele vai perder essa situação, vai perder uma discussão com a Receita. Né? E nos outros âmbitos isso pode acontecer. É dever do advogado trabalhar pelo sucesso da causa do seu cliente, mas também não se pode perder de vista que, como existem códigos conhecidos que conduzem à inviabilidade de uma determinada demanda, o próprio sistema jurídico diz que não se deve levar essa causa adiante quando eu tenho esses obstáculos. O Código de Processo Civil, por exemplo, ele tem um artigo que prevê a possibilidade de multa em caso de lide temerária, recurso procrastinatório. Né? Então, eu já sei que a causa vai terminar de uma determinada maneira, tá? Porque eu não tenho material ali para discutir. Embora possa haver uma certa romantização no sentido de que o advogado deve ir até o fim, é preciso que se perceba que, às vezes, essa persistência pode gerar um prejuízo para o próprio interessado. Tá? Porque se, de repente, o juiz entender que o termo é abuso do direito de defesa, ele pode aplicar uma multa. A multa vai ser para o senhor, não vai ser para o advogado. Eu ia lhe perguntar isso. A multa é em favor do paciente. Em favor não, em prejuízo do paciente. Então, ou o advogado pode ser também penalizado pelo juiz. Há previsões para isso, mas quando a conduta seja particular do advogado. Por exemplo, abandonar o plenário do tribunal do júri. Não é a parte que está fazendo isso, é o advogado. Mas quando eu defendo uma tese absurda, né, contrária à jurisprudência consolidada, eu estou agindo em seu nome, né? Só me deu uma procuração. Perfeito. Então, na verdade, quem está praticando o ato é a parte que vai sair prejudicada. No final das contas, manter a boa relação do cliente com cliente de qualquer ordem, inclusive médico, com o advogado, é uma solução semelhante ao que eu falei do médico com o seu paciente. É diálogo. A gente tem que sentar e dizer, olha, eu tenho a opção A, eu tenho a opção B, os riscos de cada uma são esses, o que você me diz? Né? E aí tomaram uma decisão com base nisso. Se amanhã o prejuízo vier, o senhor estava avisado. Já se conclui que o paciente médico deve ter limite de pressionar o seu advogado, né, no sentido de promover a sua defesa, mesmo já tendo sido informado que é muito pequena a possibilidade, ou não existe possibilidade mais de êxito. Anos atrás... Mesmo de atenuar a pena, né? Porque isso já se exauriu e daqui para frente eu acabo podendo criar problemas para você, paciente,
médico-paciente do advogado, no sentido de até receber multas por isso. Anos atrás, a minha esposa sofreu um pequeno acidente, ela foi afastada do trabalho, né, por uma fratura no pé, e ela acabou insistindo muito, né, com o ortopedista para liberá-la, para que ela pudesse voltar ao trabalho, e isso deu aí umas complicaçõezinhas. Uma pessoa que analisou o caso, médica, né, ela disse o ortopedista se deixou ser manipulado pelo paciente, e isso não pode acontecer. Aí eu me recordei agora desse episódio, porque é a mesma situação, né? Nós advogados também não podemos ser manipulados por um desejo que às vezes não corresponde à realidade dos fatos. Por isso o encaminhamento é mostrar as opções e deixar que o constituinte tome uma decisão, ciente dos riscos, né? Muito bem. Deixa eu mudar de assunto, porque este eu acho que vai demandar um pouco mais de tempo. Nós vamos usar o restinho desse episódio e já continuar nele no 5º e último episódio. É a respeito dos vínculos profissionais do médico. Com a existência das OS, né, da vida, das organizações sociais sem fins lucrativos, sem fins lucrativos, e o desinteresse do setor público em promover concursos públicos para médicos, né, carreira médica, enfim, isso é uma outra discussão, mas eu quero me ater à questão dos vínculos. Os vínculos ficaram precarizados. Os médicos hoje trabalham, em muitos casos, sem nenhum vínculo, em outros contratos mal feitos, sem que nele existam clareza de obrigações de um lado e de outro. E outros nada, nem contrato, nem apenas tem um plantão em tal hospital na sexta-feira à noite. Você quer tirar? Pode tirar? Ah, posso, apenas um instantinho. Liga para lá, olha, doutor Wilson vai tirar o plantão aí da sexta-feira à noite. E aí registra-se aquilo ali e depois o médico é pago pelo valor plantão 30, 60, 90 dias depois, enfim. Isto é uma realidade. E uma outra, vou contando uma por uma, porque todos que me ouvem conhecem isso. E agora é uma exigência, particularmente dessas organizações sociais, de que os médicos constituam uma pessoa jurídica para poder prestar serviços para essas OS. Claro, com a finalidade de fugir das obrigações trabalhistas, enfim, né? E, inclusive, diminuir a quantidade de impostos, né, de obrigações que eles possam ter. Queria que o senhor fizesse um comentário sobre essa situação, porque isto inclusive, esses casos têm chegado cada vez com mais frequência ao sindicato, e os nossos advogados, o senhor, inclusive, tem se debruçado na defesa desses colegas, e inclusive um trabalho que eu sou testemunha enorme no sentido de fazê-los receber o que é devido a eles, e que nem sempre temos tido sucesso, infelizmente. Por favor, doutor Yudice. Foi-se o tempo em que nós tínhamos o binômio empregado da iniciativa privada e servidor público. Então, antigamente as coisas eram organizadas nesses dois parâmetros e era muito mais fácil estabelecer as características do trabalho e os direitos correspondentes nas duas situações. Mas o mundo mudou e aí é preciso que se coloque as coisas em contexto. Existe um fenômeno de fundo, que é um fenômeno mundial, que é o avanço do neoliberalismo com as suas características particulares. Dentre elas, eu vou ter a competição, essa fantasia de tratar as pessoas que trabalham como empreendedores, né? Até o entregador do iFood é tratado como empreendedor, e ele não tem essa condição. A desregulamentação dos serviços. Então, essas características são inerentes a esse modelo econômico.
E aí, naturalmente, vão surgir mecanismos jurídicos que deem vazão a essa nova realidade. Então, como eu disse, acho que no primeiro episódio, né? Quando eu fiz faculdade nos anos 90, muitos institutos não existiam. As OETs, por exemplo, não existiam. Elas são uma criação já bem mais recente na história do direito brasileiro, com essa característica, né, de serem instituições sem fins lucrativos. É uma coisa curiosa, né? Se é sem fim lucrativo, por que brotou de todos os, né, lugares? Por que isso virou a marca registrada do trabalho médico, né, sobretudo? É algo a se questionar. E aí nós precisamos entender que eu nem vou entrar no mérito de se a ideia é boa ou não, tá? Não vou entrar neste nível de polêmica. Eu vou trabalhar com um aspecto mais objetivo. Quanto menos regulamentação você tem, menos direitos você terá. E maior dificuldade de reivindicação você terá também. Desse modo, então, a precarização do trabalho em todos os níveis é uma realidade mundial. Tá? Mas vamos nos concentrar na questão do trabalho médico, né, que o senhor me pergunta. Esse é, portanto, somente um aspecto. Agora, em que pese haver uma base jurídica que, teoricamente, permite o funcionamento desse trabalho em certas condições, sem dúvida alguma que nós estamos chegando a um nível de informalidade, já chegamos a um nível de informalidade que é completamente absurdo. Né? Então, antigamente nós falávamos, né, em vínculo empregatício, vínculo estatutário, prestador de serviço. Hoje, de brincadeira, nós falamos em vínculo WhatsAppítico, né? Porque é nos grupos de WhatsApp que surge uma vaga num plantão. Convoca o profissional. E aí são feitas essas convocações e o sujeito não assina contrato nenhum e recebe mediante um crédito em conta. Enquanto essas coisas funcionam, fica todo mundo satisfeito. Mas quando os problemas surgem, tá? Nós vimos recentemente, né, lá em Santarém, uma determinada OS assumiu a gestão do hospital e no primeiro mês ela já começou a dever aos médicos. Né? E aí quando você olha, por exemplo, que os serviços de saúde, de gestão própria das unidades federativas, com todas as suas dificuldades, funcionam, pelo menos remuneram os seus médicos, e quando entram a OS, o problema da inadimplência surge, aí você se pergunta, mas meu Deus do céu, então a quem isso está beneficiando? Qual é a utilidade, afinal de contas? E aí é preciso deixar claro que o poder público tem interesse no sistema de OS. Basicamente por duas razões republicanas. Eu não vou falar do não republicano por responsabilidade jurídica, mas duas razões republicanas para que o poder público se aferre tanto ao modelo de OS. Primeiro, a questão do limite de pagamento, de comprometimento orçamentário com pagamento de pessoal. Né? Então, nós temos aí um teto, que já é um teto altíssimo para o pagamento, né, dos servidores públicos. Quando eu contrato uma OS, eu transfiro para esta organização o ônus de remunerar aqueles trabalhadores. Então, retira essa pressão, que é muito grande, do orçamento público. E o segundo aspecto diz respeito à responsabilidade pela gestão. Então, o sistema de OS pressupõe que o poder público, quando faz a contratação, delega àquela empresa toda a responsabilidade pelo que quer que aconteça. Aí você vai ver os contratos de gestão e tem lá, né? Tem que remunerar, tem que conseguir mobiliário, infraestrutura, medicamento, tudo que faz um hospital funcionar é a OS que tem que prover. Se houver algum problema, é a nossa realidade aqui no sindicato, né, nós acionamos a Secretaria de Saúde, estadual, municipal. Qual é a resposta? A obrigação da OS. E o que é particularmente complicado, nós temos decisões judiciais, não específicas do Sindimepa, mas existem essas decisões no Brasil, ratificando que a adoção do modelo de OS retira
a responsabilidade imediata de gestão do poder público. Então, fica muito conveniente, fica muito fácil eu gerir um serviço tão grandioso sem uma responsabilidade direta em cima de mim. Então, eu não creio efetivamente, assim, falando de modo muito realista, eu não vejo no horizonte a possibilidade de esse modelo ser mitigado. Até pode acontecer um concurso público aqui e ali, a gente tem visto alguns recentemente, mas essa adoção de OAS como regra, eu imagino que ela veio para ficar porque ela tem sido benéfica, mas não para quem trabalha. Doutor, eu queria acrescentar um terceiro motivo. Eu fiz concurso público para o Ministério da Saúde e fiz concurso público para a Prefeitura de Belém. Já estou aposentado nos dois. E eles vão continuar me remunerando até o dia da minha morte. Uhum. Esse terceiro interesse também, não ter que acrescentar a aposentadoria, a remuneração da aposentadoria desses profissionais concursados, também não seria um terceiro interesse, mas isso o senhor vai me responder no 5º episódio. Nós estamos terminando esse 4º episódio. Reserve o cafezinho, porque já, na próxima sexta-feira, nós continuaremos com o Dr. Yudice para responder essa minha pergunta e muito mais. Até sexta-feira próxima.